Olá, estudantes do segundo ano, eu sou a professora Michele Bedin e hoje nós vamos fazer atividades não presenciais de História. Hoje é dia 20/10/2020. Vamos começar organizando o nosso material? Então, nós vamos precisar do nosso livro de História, porque vamos ver as páginas 70, 71, 72 e 73. Vamos precisar de lápis grafite, borracha. E, observando o nosso calendário, a gente pode ver, então, que hoje é dia 20, terça-feira. Como eu tinha dito semana passada para vocês, estava previsto no calendário que o conselho de classe seria no dia 19 e no dia 20, tá? Mas a nossa escola, a Escola Egon, se organizou para o conselho de classe ser no dia 20, na verdade, e no dia 22, tá, pessoal? Então, teve uma pequena alteração. 20 e 22, tá? Dia 22, nós temos também o aniversário do Davi. Parabéns, Davi. Felicidade sempre. E nossa aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre as moradias. No nosso livro de História, verifique lá. Nós já estudamos a unidade 5, páginas 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Se você está com uma dessas páginas por fazer, faça, que as atividades são bem importantes, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com a página 70, 71, 72 e 73. Olha só. Na página 70 está dizendo: leia a manchete. O que é uma manchete? Manchete é aquele título de uma notícia. E aqui tem um título de uma notícia que diz: Mutirão reforma casa danificada por obras do metrô. Eu fui verificar o que aconteceu com essa casa que foi danificada por obras do metrô. E aí eu descobri, acessando o site da Folha de São Paulo, que estava sendo feita uma obra para o metrô lá no ano 2008 em São Paulo. E aí, quando estavam perfurando a terra para fazer explodindo as pedras, para fazer esse túnel para passar o metrô, já tinham causado, nessa data aqui, quarta-feira, 8 de outubro de 2008, já tinham sido causados estragos em 783 imóveis. 783, pode ser casa, pode ser prédio, pode ser apartamento, pode ser loja, sala comercial, qualquer imóvel, tá? 25 precisaram ser desocupados. E aí o diretor que estava construindo as obras, ele disse que isso é normal acontecer, né? Mas um engenheiro disse que se o túnel tivesse sido cavado mais fundo, esse problema poderia ter sido evitado. Então aqui tá falando aqui, né, na reportagem sobre o que aconteceu, quantas obras foram atingidas, que tipo de problemas que aconteceram nas casas. Então, eles falaram que desde ruptura de canos até rachaduras mais graves, as pessoas que tiveram que sair das casas tiveram que ir morar em hotéis ou em outras casas, tá, pessoal? E aqui tá falando, então, sobre todos esses problemas nas casas, né? Bem,
eu não encontrei essa notícia que tem essa manchete. Mas, agora que a gente já entendeu o que aconteceu, né, a gente pode começar a responder a nossa atividade. Vou aproximar aqui mais um pouquinho para a gente ler melhor. E então, vamos colocar a data nessa página, tá? 20/10/2020. Eu vou colocar aqui em cima também. 20/10/2020. Opa, peguei errado. Então, letra A. Por quê? Olha só a palavra por quê. A palavra por quê, quando ela está separada, significa que é uma pergunta. Por quê? Vocês estão vendo que tem aqui no meio um espacinho, né? Tem um espacinho aqui no meio. Por que a casa está sendo reformada? Ó, mutirão reforma a casa danificada por obras no metrô. Então, tem uma casa danificada que está sendo reformada. E por quem está reformando? Mutirão. Mutirão, a gente costuma chamar quando as pessoas se organizam, vão fazer um mutirão. Várias pessoas vão ajudar outra. Então, esse é um mutirão. E vamos responder aqui no livro. Por que a casa está sendo reformada? E aí nós podemos escrever. Porque ela foi o quê? O que significa danificada? Foi causado um dano nela, né? Ela foi, de alguma forma, ela foi estragada, teve algum problema com ela. Então, porque ela foi danificada pelas obras do metrô. Quem aí em casa já passeou de metrô? Como é que foi? Ai, queria saber. Me conta aí, me conta aí. Eu nunca passeei de metrô. Não sei como é que é. Vamos lá, letra B. Que outros motivos levam uma família a reformar a sua moradia? Se você não teve a casa danificada por obras no metrô, mas reformou a sua casa, por que alguém reforma a sua casa? Vocês sabem? Porque a gente pode ampliar a casa. Que mais? Modificar a casa, né? Pode ser aumentar um cômodo, diminuir um cômodo, fechar uma janela, quebrar e abrir uma janela. O cômodo, olha como escreve cômodo, cômodo. Ou a fachada. O que é uma fachada? É aquela parte da frente da casa, né? A fachada. E por que ampliar a casa, modificar o cômodo ou a fachada? Para que a pessoa faz isso? Para que a casa fique mais confortável ou mais bonita, né? Ou para arrumar. Vamos colocar aqui, e arrumar algo que tenha estragado. Por exemplo, aqui na minha casa, já tivemos que quebrar o teto, porque o cano da vizinha do apartamento de cima tinha estragado e começou a vazar no meu apartamento. Então, nós precisamos quebrar o teto para poder arrumar o cano, para poder fechar, para ficar tudo certo. E também, uma vez, nós precisamos quebrar a parede porque a torneira tinha quebrado. E aí, quebrou a parede, arrancou a parte da torneira que estava presa lá, quebrada. Trocamos a torneira e aí a pessoa fechou com massa para não ficar um buraco na parede, né?
Então, aqui na minha casa, nós precisamos fazer obras, reformas, para arrumar o que estava estragado. E aí, na sua casa, precisou fazer alguma reforma? Então, aqui está perguntando por que uma família reforma sua moradia? Para ampliar a casa, modificar um cômodo ou fachada, para arrumar algo que tenha estragado, para deixá-la mais bonita ou mais confortável. Então, tem pouco espaço aí, né? Só tem 2 linhas. Façam uma letra pequena para caber tudo. Tá bom, gente? E se você não terminou ainda, dá um pause no vídeo, que nós vamos continuar. Vamos falar sobre casas sustentáveis? Casa sustentável, o que é isso? Você sabe o que são casas sustentáveis? São aquelas construídas com materiais menos agressivos ao meio ambiente. Essas casas utilizam a energia solar e a água da chuva, têm tetos verdes, isso é, tetos que podem funcionar como jardim ou horta, entre outras possibilidades. Essa casa aqui é uma casa que tem o teto verde. Lá em Domingos Martins, que fica no estado do Espírito Santo. Essa foto foi tirada em 2014. Eu vou mostrar para vocês outras casas sustentáveis que eu encontrei, tá? Então, olha só, eu entrei nesse site, Arquitetura Sustentável, que mostra alguns tipos de casas, tá? Que elas usam materiais reaproveitados, que elas usam a água da chuva para utilizar dentro da casa. São casas que, digamos assim, fazem bem para a natureza. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, computador? Tô esperando. Provavelmente tá com algum problema aqui no site. Deixa eu ver se tem outro site aqui. Casas sustentáveis. Olha só. Já apresentamos aqui nesse site 3 casas sustentáveis no Brasil, mas existem muitos outros tipos de casas sustentáveis pelo mundo. Olha só, essa aqui é uma casa em São Paulo. Ela foi feita pelo arquiteto Michel Habib e eles usaram muitas coisas na arquitetura da casa. Taipa, de pilão, pau a pique, com ripados de bambu, reboco de terra e cal. Então, na verdade, eles não construíram com tijolo, ferro, eles construíram com taipa, que é um tipo de madeira, e com terra e cal. Então, vejam só, claro, usaram madeira, usaram vidro, usaram telhas, né, gente? Mas as paredes foram feitas de um jeito que a gente não está muito acostumado. Essa casa aqui de Niterói, ela foi feita com muito bambu. Ao invés de usar outras madeiras, eles escolheram bambu por ser um material ecologicamente correto. A casa de bambu, o bambu, ele é feito com material plantado. Então, foi plantado para fazer essa casa. Não foi colhida da natureza, tá? Que mais? Então, olha só, os outros materiais ainda, como pedras, eucalipto, tá?
e vigas pré-moldadas para sustentar a casa. Então, claro que usa alguns materiais que são tradicionais, mas também usam materiais que são sustentáveis, ou seja, que fazem menos mal para a natureza. Essa aqui é uma casa feita em Boa Vista. Ela usa conhecimento e inovação tecnológica nos aspectos econômicos, ambientais, sociais e culturais, e ela ganhou um prêmio, né, por ter todo esse projeto pensando na natureza. Essa aqui é a casa HLC, feita em São Paulo. Ela está localizada próxima ao Parque Ibirapuera. E para que desse certinho essa casa, tudo foi pensado. Foi pensado nas plantas para controlar o lugar, para não ficar tão quente. Foi pensado no solo também. Foi pensada na cor branca para absorver pouco calor e para refletir a radiação solar que possa ter na casa. Então, a casa ela tem muito conforto térmico, ela não é uma casa quente, tá, pessoal? Essa casa aqui foi feita lá em Goiânia, foi feita com medidas sustentáveis e ela usa a energia solar, móveis ecológicos, então também a madeira que foi usada uma madeira que não é de reflorestamento, né? Ou seja, não foi tirada da natureza da floresta, tá bom? A estrutura é de concreto, mas a vedação das paredes foi usada a alvenaria de taipa e adobe, que é uma madeira, então, que garante isolamento térmico e acústico. E o material, ele é um material que faz menos mal retirar da natureza. Essa casa aqui é uma casa de baixo custo, sustentável também. Foi feita pelo arquiteto espanhol Eugen Fudulu e o brasileiro Kleber Carru. A construção ela não desperdiça material nenhum. Foi feita rapidamente em menos de uma semana. Reaproveita a água, o ar, a energia. A construção também tem um purificador de água. Que mais? Tem um aparelho de ar que retira as bactérias do ambiente. E ela resiste a ventos fortes de até 300 km por hora. Então, é uma casa também sustentável. Essa aqui, agora eu só vou mostrar as casas, tá? Essa aqui também é uma praia, é uma casa na praia de Maresias, no litoral de São Paulo. Ela também tem materiais que protegem a casa, né? Mas de uma forma sustentável. Essa aqui é a residência em Campinas, São Paulo. Também armazena a água da chuva, reaproveita a água e todos os eletrodomésticos eles economizam energia. Essa aqui é a casa em Mato Grosso, em Sinop. Também foi projetada para ter uma ventilação natural, iluminação natural, uso da água racional, tem painel solar. Essa aqui, casa número 10, casa de terra, em Ubatuba, São Paulo. Também é uma casa que foi pensada na taipa e pau a pique. E vamos ver o que mais. E são essas. Então, são as 10 casas sustentáveis que vocês podem ler com mais calma depois, tá, gente? Agora foi só para a gente conhecer que existem vários tipos de casas sustentáveis. Aquelas casas que usam energia solar, usam a água, casas que foram feitas com materiais
que não fazem mal para a natureza, tá bom? Então, converse com os colegas, porque atualmente cresce a preocupação com o uso de casas e construções sustentáveis? Pessoal, segundo ano, vamos lá. Por que será que tem bastante gente preocupada em fazer suas casas de uma forma sustentável? Vocês sabem me dizer? Estou curiosa. Hoje em dia, as pessoas querem causar o menos impacto, menos agressão ao meio ambiente, né? Então, essa atividade aqui, ela tá falando de história, tá falando de geografia, tá falando de ciências, tá falando da relação entre o homem e a natureza, a preservação ambiental, certo? E aí, vocês sabem na casa de vocês da onde que vem a energia elétrica? Será que ela também tem painel solar? Usa a energia do sol para sua casa? De onde que vem a água? E para onde que vai a água suja da sua casa? Como que chega a água limpa e como que vai embora a água suja da sua casa? E essa água suja que está indo embora, está indo para onde? Está indo para a natureza? De que forma que o meio ambiente ele é agredido por tudo isso que a gente acaba descartando na natureza? E a água que a gente tira da natureza para a gente tomar e depois devolve água suja para a natureza. Como será que ficam os animais e as plantas, os seres vivos, né, da natureza? Eu espero que vocês também, quando cresçam, né, agora enquanto crianças, adolescentes, depois quando vocês crescerem, que vocês também se preocupem com construções sustentáveis. Se preocupem com preservação do meio ambiente, se preocupem com as pessoas que jogam lixo por aí, o que acontece com o lixo, porque é muito triste a gente ver o nosso planeta sendo poluído, né? Não é verdade? Segundo ano. Vamos lá. Próxima página, página 71, vamos colocar a data. Vamos retomar. Observe as duas fotografias e faça o que se pede. Fotografia número 1. O que a gente pode ver da fotografia número 1? E da fotografia número 2, o que a gente pode ver? Vamos ler a legenda aqui da fotografia número 1. Quem é que lê a legenda da fotografia 1? Essa fotografia foi tirada no Recife, no estado de Pernambuco, em 2016. Vocês lembram onde fica o estado de Pernambuco, gente? O prof vai consultar aqui no mapa, tá? Opa, aqui não. Aqui, ó. Pernambuco. Olha só, segundo ano. Nós estamos aqui aqui onde que tem a letra A, tá? Tá escrito Ana Luísa Bedim Beal, porque a prof tá usando o computador dela. Mas olha só, aqui ó, nessa parte marcada aqui é Pernambuco, tá? Agora eu vou colocar aqui Recife. Então, olha só. Nós estamos aqui no A. Aqui, esse outro vermelhinho aqui é onde que é Foz do Iguaçu, tá? E aqui é onde é Pernambuco, lá na cidade de Recife. Recife é a capital.
Gente, aqui no Recife tem lugares muito bonitos, muito chiques, lugares onde que as pessoas cuidam bem da natureza, cuidam bem das casas. Mas as pessoas que não têm dinheiro para morar em casas chiques, casas bonitas, elas acabam construindo as suas casas da maneira que elas conseguem. Vejam aqui essa casa aqui, ó. Ela foi feita com barro, provavelmente a pau a pique também. Olha só o lugar que a pessoa tá morando aqui. A casa dela tá bem próxima aqui de um barranco. Eles até colocaram um monte de pneus aqui para não despencar, não cair tudo, né? E olha esses canos que estão saindo das casas das pessoas. Isso aqui é água da torneira, isso aqui é água do chuveiro, isso aqui é água Isso aqui é o que sai lá do vaso sanitário, xixi, cocô das pessoas, tá, gente? Por quê? Porque na casa da gente, na casa da maioria das pessoas, nós temos um encanamento que leva embora essa água suja. Vai ser tratada. Lá no 3º ano vocês vão estudar isso. Para onde que vai essa água? Então essa água vai ser tratada. Depois que ela foi tratada, foi tirada essa sujeira, aí ela vai voltar para o rio. Mas aqui, essas pessoas que moram nesse lugar não têm esse tratamento de água. Não tem saneamento básico. E o que é saneamento básico? É o esgoto, que leva o xixi, o cocô, a água suja embora, receber água tratada na torneira, água limpa, ter o lixo recolhido. Quando vocês vão retirar o lixo de dentro da casa de vocês, vocês vão levar lá na porta, lá fora, lá na frente da casa de vocês, não passa o caminhão do lixo para recolher o lixo e levar embora? Pois é, nesse lugar aqui onde que não tem saneamento, não tem isso. Então vejam como as pessoas estão em risco. Porque onde tem sujeira de água suja, onde tem essas casas aqui que acabam entrando bichinho, acaba entrando barata, e as pessoas podem ficar doentes. Sem contar que se desabar esse pedaço aqui, a casa acaba desabando também, né? Então, será que essa casa da fotografia número 1 é um lugar ideal para uma pessoa morar? Será que alguma pessoa merece morar numa casa assim? Agora, fotografia número 2. O que nós observamos nessa fotografia? Nós observamos aqui várias casinhas, uma do lado da outra, não é? Nós podemos ver aqui no telhado da casa que ela tem uma placa de aquecimento. Então, a água eu penso que seja isso, tá, gente? Que a água, ela seja aquecida com essa placa aqui de luz solar. A luz do sol vai entrar nessa placa e a placa transforma em energia, tá? Essas casas aqui, será que elas são próprias para as pessoas morarem? Aqui a gente percebe que tem asfalto na frente, que tem poste de luz. Aqui a gente não vê nenhum cano de esgoto saindo pela rua, né? Então as pessoas recebem água encanada em casa, recebem energia elétrica e o lixo é recolhido pelo caminhão do lixo. Mas a gente também pode conversar uma outra coisa sobre essas moradias aqui. Elas são bem pequenas, né? E às vezes mora uma família grande em casas assim. Então, claro que é melhor morar aqui numa casa número 2 do que numa dessas casas aqui da fotografia número 1. Mas a gente também tem que pensar que todas as pessoas merecem ter uma casa aconchegante, protegida, uma casa com espaço para as crianças brincarem, não é? Eu acho que sim.
E vamos ver onde que fica Santarém, no Pará? Então, ó, só para a gente relembrar, tá? Toledo é aqui na letra A, aqui no Paraná. E aqui é Pernambuco. Agora nós vamos procurar Santarém, no Pará. Gente, olha só. O Pará é aqui nesse espaço, ó. E olha aqui Santarém. É uma cidade que fica bem na beirada desse rio aqui, ó. Tá? Então, a gente pode até ver na fotografia aqui, ó, que Santarém fica bem próximo ao rio. Olha algumas fotos do lugar. Olha, as pessoas vão se divertir no rio. Vários lugares, né? Bem, então aqui é lá em Santarém. Mas vamos deixar de conversar e vamos fazer atividade? Letra A. Identifique qual é a legenda mais adequada para cada fotografia, escrevendo o número delas no quadrinho. Foto 1 ou foto 2? Casa sem saneamento básico. Foto 1 ou foto 2, gente? Próxima. Conjunto de casas prontas para morar. Foto 1 ou foto 2? Vamos ver quem acertou? Casa sem saneamento básico é a casa número 1. Se você acertou, coloca o certinho. Conjunto de casas prontas para morar é a foto número 2. Se você acertou, coloca o certinho. Por que será que morar numa casa que não tenha saneamento básico, a pessoa não tem qualidade de vida? Ou será que tem? Morar aqui, ó, numa casa igual a foto número 1. A pessoa tem qualidade de vida? Sim ou não? Não, né? A vida dela corre risco porque pode desabar. Tá passando um rio bem fedido aqui com xixi e cocô de toda a vizinhança. Pode ter bichinhos que causam doenças como ratos, mosquitos, né? Então, a pessoa não tem qualidade de vida. Ela tá cercada por lixo, né? Material poluído. Então, não é legal morar nessas condições, né, pessoal? Atividade 2. Dê exemplos de diferentes tipos de moradia. Ah, pessoal, aqui nós vamos falar de casas de diferentes tipos de materiais, de diferentes tipos de lugares também, né? Casas diferentes. Se a gente fizer uma avaliação e eu perguntar, escreva diferentes tipos de moradia, você vai saber? O que será que vocês já escreveram? Casa de alvenaria. O que é casa de alvenaria? Casa de tijolo, de madeira, de pedra, pau a pique, casa feita de palha, palafitas. Lembra das casas de palafitas? Casas flutuantes. E tem outras, né? O que a gente também pode escrever aqui é casa, sobrado, apartamentos, tendas. A gente pode escrever
Nossa, lembra aquele monte de tipos de casas que a gente viu? Casas muito diferentes, né? Então, aqui a gente também pode escrever outras, tá? Eu lembrei de algumas. Vocês podem escrever outras, tá bom? O que eu quero falar ainda com vocês é o seguinte, pessoal. Nós sabemos que todas as pessoas têm direito à moradia, tá? Não é todo mundo que tem. Ah, e aqui, ó, a gente pode saber mais nesse site tratabrasil.org sobre saneamento básico. Eu vou deixar o link lá para você que quiser saber um pouco mais, tá bom? O que é saneamento? Aqui o ranking de saneamento, o que o Covid-19 tem a ver com saneamento, por que é importante lavar as mãos em qualquer época, não só agora, tá? Como lavar a mão direitinho, não vai dar pra gente falar tudo isso agora, tá, gente? Mas eu já coloquei lá para vocês. Pessoal, as pessoas elas têm direito à moradia. Todas as pessoas têm. E da onde que vem esse direito? O direito à moradia se tornou um direito humano universal em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todas as pessoas têm direito à moradia. Mas tem algumas pessoas que não têm uma moradia digna, né? Não tem uma moradia que dê para dizer assim, ó, essa é uma casa que a pessoa deve morar, vai fazer bem para ela. Não, tem pessoas que moram em barracos, tem pessoas que moram em lugares que não têm condições, né, de morar. Tem pessoas que moram na rua, que não tem não tem acesso a uma casa por vários motivos. Algumas pessoas ganharam a conta, algumas pessoas não tem como pagar aluguel. Olha só, tem pessoas que moram em lugares muito precários. Tem pessoas que moram em lugares que as condições não são favoráveis para uma criança viver, para um idoso viver, né? Tem pessoas que acabam passando muita necessidade. Tem pessoas que acabam passando muita necessidade e não tem lugar para viver. E aí, olha só, algumas famílias precisam ir morar embaixo da ponte, por exemplo, na rua, né? Porque elas não conseguem pagar aluguel, elas não conseguem comprar um terreno, construir uma casa, um apartamento, não conseguem viver assim. E aí, onde que elas vão viver? Né? Então, mesmo tendo direito à moradia, algumas pessoas não moram numa moradia digna, acaba morando num lugar que não vai fazer bem para ela, tá? Colocaram a data nessa página, pessoal? Hoje é dia 20/10/2020. Próxima página. 3. Observe e compare as duas fotografias. Fotografia número 1, cruzamento da Avenida Nazaré com a Travessa Quintino Bocaiúva, em Belém, no estado do Pará. Olha lá o estado do Pará de novo hoje. Vamos lá olhar para o mapa? Acho que eu tirei do mapa, gente. Não acredito. Que cidade que é mesmo? Belém do Pará.
Olha lá, vamos ver onde nós estamos e onde é Belém do Pará. Opa, a prof não tá conseguindo se ajeitar com esse mapa hoje, ó. Estamos aqui na letra A, tá bom? E Belém do Pará é aqui, ó. Lá para cima no mapa. Muito bem. Voltando à fotografia. Então, essa fotografia aqui a gente observa o quê? Olha, aqui tem uma carroça. Aqui tem uma pessoa empurrando um carrinho. Aqui tem um bonde. Olha outro bonde. Olha as linhas do bonde aqui. A gente vê bastante árvores. Vê uma casa bem bonita, né? Não sei se é uma casa, o que é. Uma construção. Aqui a gente vê outras construções. Brasil, Pará, Belém, Avenida Nazaré. Agora, foto 2. O que é que a gente encontra aqui? Olha, a gente não tem mais as linhas do bondinho, né? Agora a gente tem asfalto. Aqui a gente tem agora semáforo. Antes não tinha semáforo. Orelhão. Antes não tinha orelhão. Que mais? As árvores estão maiores, né? Olha o prédio é o mesmo, gente. Só que aqui a fotografia tá amarelada, né? Preto e branco, amarelada. Ah, mas aqui tem um prédio. Então, ao invés de ter bondinho, agora tem ônibus. Ó, ao invés de ter carroças, agora tem bicicletas. As árvores estão maiores, tem mais fio elétrico. Legal, né? Esse é o mesmo cruzamento retratado na fotografia ao lado. Aparece nessa de 2015. Então, é o mesmo lugar. Mas essa foto é 1910, essa foto é 2015. Passados 105 anos, foi tirada outra foto para a gente poder comparar, né? Letra A. Qual é a fotografia mais antiga? Foto 1 ou foto 2? Então, escreve. Foto. Por que ela é a mais antiga? Como que você sabe que é a mais antiga? Ai, quero saber o que você respondeu. Então, qual é a fotografia mais antiga? A foto 1 é mais antiga. Como que a gente sabe? Podemos perceber pelo tipo de fotografia, pelas construções, pelo bonde e pelo ano na legenda, né, gente? Olha aqui, tá mostrando aqui pra gente, ó, 1910. Então, a gente sabe que é mais antiga. Gente, letra pequena, tá? Senão não cabe. Então, como é que a gente sabe que é a fotografia número 1? Podemos perceber pelo tipo de fotografia, pelas construções, pelo bonde e pelo ano na legenda. Quem não terminou, dá um pause no vídeo. Vamos continuar. B. Marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Podemos perceber que a avenida se modificou ao longo do tempo. É uma frase que está dizendo, afirmando. Podemos perceber que a avenida se modificou ao longo do tempo. E a outra?
A avenida permaneceu inalterada, ou seja, não houve mudanças marcantes ao longo do tempo. O que você acha? Teve mudanças ou não teve mudanças? Acertou quem falou que nós podemos sim perceber as mudanças, né? Nós percebemos, lembra que a gente falou que algumas coisas ficaram iguais, mas outras mudaram bastante. A rua mudou, o bonde não tem mais, agora é ônibus, as construções mudaram, né? Muito bem. Gente, atividade 4 nós não vamos fazer, pode fazer um X, tá? 4 não precisa ser feito, nós já fizemos no caderno essa atividade. Agora, vamos voltar lá para nossa... coloquem a data, tá, gente? Coloquem a data nessa página também. Autoavaliação. Eu não queria diminuir tanto assim. Agora melhorou. Colocaram a data 20/10/2020. Vou pegar aqui. Terminamos a unidade 5. Leia as frases abaixo e faça um X no desenho que melhor expressa sua opinião sobre cada uma delas. Então, aqui é que sim, aqui não, aqui é talvez e aqui é não sei, tá bom? Então, vamos lá. Sim, talvez, não sei. Preparados? Lápis na mão para fazer um X? Então, atividade 1. Reconheço as moradias como uma necessidade dos seres humanos? Eu sei que as moradias são necessárias para os seres humanos? Se eu acho que sim, eu marco um X aqui. Só vai um X, ou vai aqui, ou vai aqui, ou vai aqui, tá? Você que sabe onde que você vai colocar. Então, se eu sei que as moradias são necessárias para os seres humanos, ou eu marco aqui que eu sei. Aqui eu vou falar assim, talvez. Umas pessoas não precisam ter moradia, umas sim, outras não. Aí eu marco X aqui. Se eu achar assim, não. Ser humano não precisa de moradia. Faz um X aqui. Tá bom? Próximo. 2. Aprendi a comparar diferentes tipos de moradia e perceber semelhanças e diferenças entre elas. Eu sei olhar para duas casas e ver o que tem de diferente, o que tem de igual. Sim, eu sei perceber a diferença. Se uma casa é de tijolo, outra casa é de madeira, eu sei. Às vezes eu sei e às vezes eu não sei. Aí eu marco um X aqui, tá? Se eu nunca sei, não sei a diferença das moradias, eu marco o X aqui. 3. Reconheço que as moradias se modificam ao longo do tempo. Eu sei que se alguém comprar uma casa, pode pintar a cor da parede, pode fazer uma reforma, pode trocar o piso, pode mudar, aumentar, diminuir, mudar a janela, mudar a porta. Se eu acho que sim, eu marco um X aqui. Se eu acho, não sei se dá para modificar uma moradia, não sei, às vezes sim, às vezes não. Então, você vai fazer um X aqui. Se eu acho que não dá para mudar uma moradia, não. Aí você faz um X aqui, tá bom? 4.
Eu entendi a existência de serviços públicos que melhoram as condições de vida e muda a paisagem. Eu entendi que foi falado sobre saneamento básico, que é melhor ter esses serviços públicos do que ter o cocô escorrendo, igual lá na foto 1. Se eu entendi que sim, eu marco um X aqui. Se eu acho, talvez melhora, talvez não melhora, marco um X aqui. Se eu acho que não melhora nada, eu faço um X aqui, tá? Pessoal, quem precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo. A prof ia falar, marca um X. Faz um pause no vídeo, que nós vamos continuar. Sugestões para ler Casas, de Rosiana Murray, editora Formato. Os poemas desse livro apresentam diferentes tipos de casa. Casa de avó, de amigo, casa mal-assombrada, casa de vizinho, casa maluca, entre muitas outras. Eu coloquei aqui no finalzinho, do... Ai, prof. Michele. No finalzinho do papel que a prof manda lá no celular dos pais, ó. Isso aqui que a prof manda, toda a explicação da aula, né? Então, eu coloquei aqui bem no finalzinho alguns sites para vocês, quem quiser ver. Não é obrigatória, para quem quiser ver. E aqui, ó, dica de leitura. Essa aqui é uma dica de leitura falando sobre o livro Casas. E aí ele lê um poema do livro Casas. E aqui nesse espaço eu mostro a Rosiana Murray e ela também vai ler alguns poemas desse livro, tá? Essas atividades não são obrigatórias, mas tem uma atividade que é obrigatória, que é essa atividade aqui. Vídeo do livro. Então, essa atividade é obrigatória. É uma professora que vai falar do livro Minha Casa, da Parede ao Teto, de Lisa Bulardi, da Cereja Editora. É uma casa tem chão, paredes, teto, janela e porta. Será? Podem existir casas dos mais diferentes tipos, mas a melhor casa é onde as pessoas que você ama estão. Então, veja esse livro, você vai conhecer a história e aí vamos ver se você vai gostar ou não vai gostar. Quero ver. Gente, por hoje é isso. Não esqueçam, quando terminar a aula, guardem o material de vocês. Deixem tudo organizado para a aula de amanhã, tá bom? Um beijo da prof e até a próxima aula.